Todo o evangelho de João até aqui é baseado no como Jesus se manifestou. O Verbo que estava com Deus se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai. Os discípulos tiveram um privilégio que nós hoje não temos, de terem visto Jesus. E na medida que eles viram Jesus e reconheceram nele o Filho de Deus, eles creram. Os sinais em João são exatamente sinais para que as pessoas pudessem ver que Deus estava no meio deles. É lógico que os discípulos, eles não sabiam de toda a história da ressurreição, de tudo que aconteceria mais para frente, mas pouco a pouco, depois da ressurreição, Jesus vai se revelando. E olha só que coisa interessante, no Evangelho de João, a primeira pessoa que é mencionada no relato da ressurreição é uma mulher, e a mulher, Maria Madalena, é a primeira que vê o Senhor ressurreto. Maria Madalena, ela está lá chorando e ela vê Jesus na sua frente. E Jesus pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E Maria Madalena, naquela angústia de não ter o corpo de Jesus Cristo, porque na cabeça dela alguém pegou, alguém roubou, alguém extraviou, alguém levou para outro lugar. Ela diz assim, pensando que Jesus era o jardineiro: olha, se o Senhor pegou o corpo dele ou sabe de alguma coisa, fala para mim. E o texto diz que Jesus lhe disse: Maria. Eu fico imaginando o olhar de Jesus, o tom de voz de Jesus, quando Jesus chamou aquela mulher pelo nome, Maria. E quando aquela mulher ouviu Jesus falar o seu próprio nome, ela que não havia reconhecido Jesus na sua frente, ela se dá conta que diante dela estava o Senhor ressurreto. Rabone, mestre. E Jesus complementa dizendo: olha, não me segure, mas avisa o que aconteceu. E os discípulos se reúnem e Jesus novamente aparece no meio deles. E diante deles Jesus diz: paz seja com vocês. Meus amados irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus Cristo é aquilo que faz o nosso coração folgar em Deus, ter a paz eterna no Senhor. E o texto diz que os discípulos viram o Senhor e se alegraram. E novamente diz: paz seja com vocês. E Jesus sopra o Espírito Santo num ato de antecipação daquilo que vai se transformar em realidade dali a alguns dias, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja para ficar conosco até hoje e até Jesus voltar. Uma semana depois, a mesma coisa, Jesus aparece no mesmo recinto que estava também trancado, e Jesus aparece com Tomé lá. Paz seja com vocês, Tomé, vem aqui, coloca os seus dedos. Você não disse que você só creria em mim se me visse, se colocasse os dedos? Agora vem, coloque. Eu creio que Tomé nem colocou nada, nem encostou em nada. Ele se ajoelha e da boca de Tomé nós temos uma declaração tão singela, mas tão poderosa de adoração: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, olhando para Tomé, ele diz o seguinte: porque me viu, creu, felizes os que não viram e creram. Mas espera lá, todo o evangelho de João não coloca ênfase no ver? Agora, com a ressurreição de Jesus, nós não precisamos mais ver para crer, porque o próprio Espírito Santo, que é mencionado alguns versículos para trás, ele é aquele que nos dá a convicção tão grande que hoje nós temos talvez uma bênção que os discípulos não tiveram, que é crer no Senhor Jesus sem precisar vê-lo. Meus amados irmãos, às vezes nós achamos que os discípulos de Jesus foram homens extraordinários, muito mais infinitamente privilegiados, mas olha só, nós que vivemos hoje também temos um privilégio muito grande. O próprio Espírito testifica em nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. E quantos de nós vimos Jesus fisicamente? Nenhum de nós. Ele inundou de paz aqueles corações angustiados pela sua perda, com a certeza de que Jesus estaria sempre com eles. Você crê porque viu? Felizes aqueles que creem sem ver. Nós somos felizes, nós somos abençoados.
Porque o próprio Espírito Santo dentro de nós testifica que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu por nossos pecados e que Ele é o nosso Senhor. Diz o versículo 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Jesus fez muito mais coisa. Durante esse curto tempo que Jesus esteve com os seus discípulos, durante esses 40 dias. Mas aquilo que está narrado e registrado, foram escritos para que vocês creiam. O Espírito Santo, ele age por meio daquilo que hoje está registrado diante de nós. Embora nós não precisamos ver Cristo para crê-lo, Cristo deixou o testemunho da sua vida no Evangelho, para que por meio da leitura daquilo que Jesus fez, o Espírito Santo possa dar em nossos corações, a cada um de nós, a plena certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos ver alguma coisa para ter certeza. Jesus, nós não precisamos ver. Nós nem podemos ver porque Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos um dia em breve. Nós temos aquilo que é suficiente para nós, a sua palavra e o testemunho do Espírito Santo. Eu creio em Jesus, porque um dia o Espírito Santo abriu os meus olhos e fez entender que esse Evangelho, que esse Novo Testamento, que toda a Escritura testifica a respeito do Filho, e que no Filho eu tenho a vida eterna, e que esse Filho de Deus é o meu Senhor e o meu Salvador. E como Tomé, que todos nós possamos adorar o Senhor Jesus, dizendo-lhe: Senhor meu e Deus meu.